32ª edição da Feira do Livro de Santa Cruz do Sul. Festa da Cultura dos Livros de todas as idades. As atividades ocorrem de 4 a 10 de setembro na Praça Getúlio Vargas, no coração da cidade. Engajamento de muitas pessoas em um ambiente propício para a motivação e incentivo à leitura. E a TVS, que tem como propósito enaltecer a cultura, bateu um papo com o patrono e homenageados da feira. Assista na sequência. Começamos então pelo patrono, ele que já foi escritor homenageado aqui da Feira do Livro de Santa Cruz do Sul, vencedor de 2 prêmios Jabuti, Leonardo Brasiliense, que também é roteirista. Seja muito bem-vindo à TVS. Obrigado pelo convite. Leonardo, como foi então a sensação de receber essa homenagem como patrono? Conta um pouquinho da tua ligação com a cidade também. Foi uma surpresa emocionante, porque eu morei aqui de 2007 a 2010 e acompanho a feira desde que eu cheguei. Enquanto eu estava e depois que eu fui embora, eu continuei acompanhando a feira. Eu vim várias vezes para participar de eventos da feira e fui homenageado em 2010, né? Mas ser convidado para patrono para mim foi uma surpresa, assim, até pela tradição dos patronos da feira de Santa Cruz, né? São sempre pessoas assim, né, com mais expressão, né? E eu pensei, mas isso é para mim agora. eu fico muito grato, assim, a Roberta, o pessoal do SESC, por ter me convidado. E como está então a expectativa? Olha, eu sempre vejo a feira de Santa Cruz, é sempre muito bem organizada, a repercussão é muito boa, as coisas fluem bem, né? E agora, para esta, eu tenho um certo desafio. O tema da feira é literatura e internet, interação com redes sociais e tal. E daí eu disse para a Roberta, quando ela me fez o convite, eu disse, tá, mas tem certeza que sou eu? Porque tu sabe que eu não tenho rede social, né? E ela disse, sim, a gente sabe, a gente está consciente disso. Então eu acho que é para provocar um certo diálogo, né? Leonardo, e comentando então um pouquinho como surgiu essa tua ligação com a literatura, com a escrita. Eu comecei a escrever em 94, na época da faculdade, comecei a fazer mini-contos. E não, assim, sem uma razão aparente, né? Uma bela noite, assim, no inverno, eu estava sozinho, estava frio, eu tive uma ideia para uma história e escrevi. Hoje, assim, vendo isso vendo uma perspectiva mais histórica, biográfica, eu tenho a impressão que é porque na época eu estava sem guitarra. Eu era um guitarrista sem guitarra. Eu tinha vendido a minha guitarra, que era muito ruim, não afinava. E estava com um violão emprestado da minha mãe, um violão de nylon, e eu acho que essa falta, assim, a falta do meu canal, assim, de expressão, foi o que me fez, né, me expressar por outras vias, e talvez tenha nascido daí a minha verve literária. Leonardo, então a gente já comentou um pouquinho sobre o tema da feira, né, literatura em rede. Já escreve, né, textos voltados a esse público juvenil. Qual retorno costuma obter deles, né? Qual a importância de se trabalhar esse tema? Eu tenho, dos meus 12 livros, 3 são de literatura juvenil. Não infanto-juvenil, mas juvenil mesmo, assim, não é para criança, assim, né? E eu tenho deles e dos professores e tal, eu tenho mais retorno do que eu tenho em relação aos livros adultos. Assim, é aquele retorno direto, assim, de leitor, né? Porque eu tenho um site, no meu site tem um formulário de contato, as pessoas escrevem ali e isso cai direto no meu e-mail. E eu recebo muito mais e-mails de pessoas falando dos livros juvenis do que dos livros adultos. Eu acho que tem um certo desprendimento, assim, da juventude. Bom, eu mesmo como leitor, né? Eu leio um livro, gosto, adorei o livro. Se é de um amigo meu, eu converso, né? Eu dou esse retorno.
Agora, se é de uma pessoa que eu não conheço, eu já fico tímido, não vou atrás. E eu acho que a gurizada não tem essa timidez, né? Então eles falam mesmo, assim, e é muito gratificante. A maior parte das tuas obras são contos, né? Voltados mais ao público adulto. Comenta um pouquinho pra gente. Eu tenho 12 livros. O primeiro não era de literatura, o primeiro é de teoria psicanalítica. E depois nos outros 11 tem 3 juvenis, e nos adultos a maioria é de conto mesmo. Tem 2 romances e os outros são conto e mini-conto. Então eu estou lançando este aqui, que é Eu Vou Matar Maximilian Sheldon. É um livro por uma editora, está saindo para uma editora nova, editora Coralina, de Cachoeira do Sul. O meu amigo Cláudio B. Carlos, que eu conheci aqui em Santa Cruz, quando eu morei aqui, ele morava aqui também, ele trabalhava em rádio. E a gente se conheceu e fez amizade aqui. Ele passou um tempo fora, em Belo Horizonte, voltou para o Rio Grande do Sul, foi morar em Cachoeira e recebeu uma proposta de um livreiro de lá, do PP, para fazer uma editora. E ele topou, era o sonho dos dois, assim. E então ele me procurou, tem alguma coisa inédita na gaveta aí, né, que eu possa... Eu quero inaugurar a minha editora. E eu tinha um livro de contos inacabado. Seriam 13 contos, eu tinha 12. E aí eu pensei, bom, se ele for me esperar escrever o 13º, vai esperar quase mais um ano, né? Porque eu sou demorado assim para escrever, sou lento. Não, tenho material. No fim, até eu reli antes de mandar para ele, ainda cortei 2, ficaram 10. Então é isso aqui, Eu Vou Matar Maximilian Sheldon. E são histórias envolventes, né? Sempre tem um suspense ali. Tem sempre um suspense. É aquela coisa do conto, né? O conto se conta... talvez o mais importante do conto esteja nas entrelinhas, né? Que a gente chama de subtexto. E daí quando a coisa aflora para o leitor, assim, o sentido aflora, ele vem em bloco, né? Então o conto tem esse efeito assim, diferente do romance. E é um prazer diferente trabalhar com contos também, né? Como assim, é como comer um doce diferente, né? Para mim escrever é muito prazeroso, mas são coisas bem distintas, assim, escrever contos, escrever romance, escrever livro juvenil, tudo é diferente. E com diversos prêmios, entre eles 2 Jabuti, né? Como é esse reconhecimento, né? Estar entre os grandes nomes da literatura brasileira? Olha, antes de receber o primeiro Jabuti, que foi o primeiro prêmio importante que eu recebi, eu não tinha ideia, assim, e não dava muita bola, assim, mas faz uma diferença grande, assim, na carreira da gente. Assim, com prêmios importantes, as pessoas prestam mais atenção na gente, e os editores ficam mais abertos a receber e ler o trabalho da gente, né? É publicação certa? Não é. Eu depois de ter Jabuti, eu já tive livro negado por editora, assim, que acabou indo para outra editora, aí foi aceito e tal. Então, não. Mas hoje tem tanta gente escrevendo, que as grandes editoras, elas não leem tudo que elas recebem, né? Então, os prêmios acabam abrindo esse tipo de porta, assim, a gente recebe uma atenção, né? Não é uma atenção, assim, a gente não tem um reconhecimento irrestrito, entendeu? Eu posso ter livro negado, sim, posso ter, já tive e sempre poderei ter, mas esse tipo de reconhecimento garante que, mas é do Leonardo, vamos ver o que está acontecendo, vamos pelo menos ler, né? Isso aí, muito obrigada e parabéns! Eu que agradeço mais uma vez o convite. Agora então conversamos com Edson Botelho, o grande homenageado da Feira do Livro, escritor, poeta, professor de Direito da Unisc, membro fundador de entidades ligadas à literatura aqui em Santa Cruz do Sul. Professor, muito obrigada por estar aqui, parabéns pela homenagem. Agradeço aqui o convite para fazer a entrevista, agradeço as felicitações, é uma alegria muito grande ter sido homenageado num evento que eu gosto tanto, que é a Feira do Livro. Desde pequeno, lembro da gente ir nas bienais do livro do Rio de Janeiro e aí culminar agora numa coisa que a gente não espera, né? A gente não gera, é legal porque você não gera nenhuma expectativa sobre nada e aí daqui a pouco você tem essa homenagem tão bonita, tão generosa. E como foi a sensação então de receber esse convite? É incredulidade, assim, você imaginar, você pensar assim, nossa,
né? Quando veio o convite, eu falei assim, é sério isso, né? Até porque é bem simples, a dimensão que a gente tem é que você está escrevendo e você não sabe quem está lendo, até onde chega o que você está escrevendo. Muita coisa eu publico na internet, né? A gente em blog e tal. E os livros, eles não têm uma saída tão grande, né? As pessoas não estão em condições de comprar muito livro e tal. Não é também muito da cultura geral do brasileiro. Você tem pessoas que têm um vício por comprar livro e ler livro, né? Mas pela venda dos livros, a gente tem uma ideia de que não está saindo tanto, não está vendendo tanto, não está sendo lido tanto. Mas não, eu acho que está sendo lido, está alcançando as pessoas, porque depois da homenagem a gente vai... Já antes algumas pessoas vinham falar, mas depois da homenagem deu essa explosão de saber quantas pessoas já estavam lendo e tendo acesso. E enquanto professor universitário, justamente, né, o tema da Feira do Livro, ligado, né, a redes, internet, ele envolve muito os jovens, né? Como é trabalhar com esse público, enfim, seja na academia, seja escrevendo os textos? O Leminski tem um texto muito interessante que ele diz o seguinte: difícil é ser poeta aos 47, difícil é ser poeta nessa idade, né? Geralmente o jovem, ele está com a cabeça aberta, está com o coração aberto, ele se permite mais. Se você for ver, quando você conversa com as pessoas da minha idade, eles gostam daquela música de quando a gente era jovem, de quando a gente estava com o peito aberto. Nem todo mundo, por exemplo, ouve músicas dos jovens hoje, porque meio que se fecha para aquilo que você estava com o coração aberto. Então, falar sobre poesia com a juventude é muito mais fácil que você possa imaginar. Nós temos uma ideia errada de que o jovem, pela internet, está longe da literatura. Não, pelo contrário, ele está muito próximo. Ele se orgulha de estar ligado à literatura, se orgulha dos livros, né? Esse contato, essa minha vida, de uma certa forma, ligada à literatura, tem me mostrado isso. Então, se você instigar, você simplesmente vai aumentar. Dificilmente você vai inovar na vida de um jovem sobre livro. Ainda que, obviamente, você tenha aí um grupo que não esteja tão ligado. E a gente tem que honrar também os professores, né? Os professores fazem um trabalho muito bacana. Quem tem contato com escolas vai perceber que os professores saem não tem uma zona de conforto, professor. O professor não tem zona de conforto. Ele está inventando, a gente conversa com os professores, olha, eles passam as férias pensando o que eles vão inventar para instigar, para estimular. Então também tem isso, esse contato com o jovem, com a literatura, é muito desse trabalho silencioso e anônimo dos professores. E como é sair, então, do juridiquês, né, da advocacia, e escrever textos mais fluidos, né, como a poesia? A gente estava pensando antes, né, desse local do direito que pega as palavras e dá um significado muito próprio e muito peculiar, e a gente tem que sair disso, né? Na verdade, é um pouco para salvar a alma da gente, porque a gente acaba trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, 7 dias, 6 dias na semana, e a gente precisa em um determinado momento se conectar consigo, se conectar com o que está no teu entorno. Então a poesia é uma salvação, né? Na aula, alguns alunos descobrindo que eu escrevia, né? Foi bem interessante que a gente pôde, eu acho que eles passaram a ter uma percepção diferente até da própria aula. Consegue explicar um pouco de como eu vejo o direito, né? Do direito sendo algo que regula a conduta humana. Se você vai regular a conduta humana, você tem que entender a alma humana. Você tem que entender o que é o ser humano. E às vezes o direito, ele não é tão... Talvez um direito mais frio, mais técnico, talvez não seja tão... não digo preparado, mas a gente pode acabar fazendo com que o direito não se conecte realmente com o ser humano. Então você vê vários profissionais que de alguma forma lidam com isso e certamente vão concordar comigo que há um direito que ele é mais humano, e esse direito mais humano é ele que está contribuindo para esse avanço da civilização.
Professor, e como vê o cenário, né, da cultura literária aqui em Santa Cruz do Sul, na região? É muito interessante, né? No meu processo de publicar os livros, a gente foi muito em paralelo. Eu fui sendo abraçado por algumas pessoas do âmbito literário, do âmbito principalmente da poesia. A gente tem lá um grupo no Facebook que uma aluna me incluiu, e aí onde eu podia postar meus poemas de forma mais tranquila, mais aberta. E ali a gente vai descobrindo as pessoas, né? Aí eu descobri vários colegas. E aquilo ali acabou me dando contato também com pessoal que, além de escrever, trabalha com publicação. Então a gente acabou um grupo pensando em montar uma associação de escritores. No momento que a gente estava pensando em montar uma associação de escritores, estava sendo montada uma academia de forma um tanto silenciosa. A gente sabia, existia, mas era uma coisa muito distante, eu não imaginava, muito distante, do meu universo, muito distante. E as coisas foram acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, uma explosão muito semelhante aconteceu 2 anos atrás. E aí, a gente vê o seguinte, que, na verdade, Santa Cruz do Sul é um polo de escritores, né? Dos mais diversos, de escritores muito pontuais, de escritores que pouco aparecem, alguns que já se lançam a colocar alguma coisa na internet, e outros não, que dedicam seu tempo livre, né? Porque no Brasil, literatura, pouquíssimos vão conseguir viver disso, de literatura, né? Não de jornalismo, de outras letras, que soma literatura, digo exclusivamente literatura. Professor, parabéns, e para nós encerrarmos então um trechinho de uma das suas poesias. Tem uma poesia que eu gosto muito, ela é bem grandona, mas eu vou botar um trecho, né? Agora fico nervoso, vamos ver se eu vou lembrar, né? Para um pouco e descobre, não é o tempo que corre, é a gente que não sabe caminhar. Fique então essa mensagem. Obrigada. Tchau, tchau, muito obrigado a todo mundo, um abraço e vamos nos encontrar lá na Feira do Livro. Nós também conversamos com a professora e contadora de história Sônia Dettenborn Luz, ela que foi escolhida, né, para inaugurar o título de personalidade incentivadora da leitura. Professora, uma grande homenagem, né, para quem está à frente da Feira do Livro, né, na comissão, participando de muitas edições. É verdade, esse título realmente foi uma grande surpresa e uma grata surpresa, porque eu faço aquilo que eu amo, e participar da organização e da Feira do Livro para mim é um prazer, é um deleite. E na medida que a gente vai percebendo o quanto é importante também como pessoas participarem desses eventos e incentivarem, é sempre grandioso. Então realmente é uma grata satisfação, e realmente acho que tem outras pessoas incríveis também que possivelmente podem vir a ser homenageadas, mas para mim realmente foi uma surpresa muito agradável. Prof, pode nos contar então um pouquinho do teu cotidiano, né? Como a literatura está inserida no teu dia a dia? Bom, a literatura começou na minha vida muito cedo, como leitora. Eu não tinha muitos livros em casa, mas aqueles livros que eu tinha acesso eram, para mim, reverendados com muito significado. E a partir do momento que eu comecei a ser uma leitora, eu não parei mais. E durante a universidade, né, que eu fiz o curso de letras, depois fiz especialização e mestrado também na área de literatura, eu descobri que muito mais do que ler, eu descobria outras formas de viver através da literatura. E aí tem algumas pessoas também que nos marcam muito. Lembro muito do Ingo Weiss, que foi, né, um dos mentores da Unisc e da Universidade de Santa Cruz do Sul, o professor Eleanor Schneider, que é uma pessoa que para mim assim, é uma referência em termos de literatura, né? E como professora, eu
fui professora de alunos de ensino fundamental, médio e da universidade. E cada vez mais tu vai descobrindo o quanto isso pode ser uma sementinha na vida das pessoas. Hoje eu sou uma contadora de histórias, sou formada pelo Selim da PUC em Porto Alegre, continuo estudando, né? E a literatura, ela ultrapassa o limite daquilo que tu acha que é possível vivenciar, porque tem outras experiências que norteiam esse teu caminho. Então a literatura para mim é parte da arte, porque a arte engloba tudo isso, mas a literatura também, independente por onde tu entra, tu conquista esse espaço de ver que é possível viver outras vidas, outras histórias, conhecer um mundo e principalmente se relacionar com as pessoas com as quais tu podes falar a respeito. E justamente nesse sentido, né, enquanto contadora de histórias, enquanto professora, a literatura ela não fica particular a você, né? Ela ganha o mundo através de outras pessoas. É verdade, e esse é um fator bem significativo da literatura, é a universalidade. Ela te propõe histórias e relações que gratificam a tua própria história de vida, né? Professora, e justamente nessa era tecnológica, né? Os jovens estão aí sempre com o celular nas mãos, né? Será que de fato eles leem? É uma leitura que interessa, uma leitura, né, gostosa, que aprimora, né? Eu acho que nada a gente pode descartar nesse mundo contemporâneo. E a internet, os meios de comunicação, eles estão à nossa disposição. E eu acredito que esse é um convívio que pode ser muito saudável. E está sendo, porque nós vemos adolescentes que escrevem poesias ou no seu Face, ou no Instagram, ou enfim, nas atividades em que participam. Isso é leitura, isso é literatura. E essas descobertas, como os livros que hoje estão à disposição, né, por meios eletrônicos, ele abre uma outra possibilidade, uma possibilidade que às vezes para o jovem é algo muito atraente. Então, muitos adolescentes leem de forma direta, não o livro em si, de papel, mas esse contexto que nós não podemos negar, que nos traz muito conhecimento, muitas experiências. Então, aquilo que a gente puder agregar à nossa experiência de leitura, ela é sempre bem-vinda. E estão aí os painéis, né? As próprias imagens, a leitura da imagem é uma coisa muito significativa para todos, mas o jovem ele gosta muito disso. E então nós só podemos somar. E eu acho que essa não é nenhuma competição, mas esse entorno de coisas, ele só vai gratificar realmente a experiência que se tem em relação à literatura, seja ela da maneira que chegar até nós. Professora, parabéns, ainda mais inspiração para continuar, né, contando muitas histórias. E que seja uma ótima Feira do Livro para todos. Deixe uma mensagem, então, falando um pouquinho mais da importância desse momento. Bom, uma mensagem é talvez um pouco já usada, mas a leitura, ela é uma forma de tu conhecer o mundo, de expandir os teus conhecimentos. E a leitura de mundo é o que nos move. Então nós podemos conhecer várias culturas, nós poderemos conhecer várias situações vividas por outras pessoas e partilhar dela ou não. Então, continuo dizendo, leiam, leiam e leiam. Muito obrigada. Eu é que agradeço.